Você sabe quem são as 3 piores mulheres da Bíblia? Você pode até estar pensando em algumas personagens, mas essas que eu vou contar para você são as piores entre as piores. Não tem para ninguém quando o assunto é maldade. Então fica comigo para essa descoberta. A Bíblia é repleta de personagens marcantes. Personagens que chamam atenção pela sua fé e sua confiança em Deus. Mas na Bíblia também existem muitos personagens ruins. E essas 3 mulheres que eu vou falar para você, elas estão no topo de personagens malignos e perversos da Bíblia. Provavelmente você já ouviu falar dela em algum lugar. E ela se chama Jezabel. Jezabel era filha do rei e sacerdote de Tiro e Sidom, chamado Etibaal. E a história de Jezabel se encontra no livro de 1 Reis e 2 Reis, no Antigo Testamento. Jezabel ficou conhecida por ser uma rainha perversa e cruel, que perseguiu os profetas do Senhor e trouxe a idolatria para Israel. A ordem do Senhor, lá em Deuteronômio, era para que o povo de Deus não entrasse em um casamento misto, ou seja, o povo santo do Senhor se misturar com os povos pagãos. E essa ordenança do Senhor era para que os filhos de Israel não se prostrassem a outros deuses. Porém, o rei Acabe não deu ouvidos a esse mandamento e tomou por mulher Jezabel, fazendo dela rainha em Israel. Jezabel adorava o deus Baal e a deusa Azerá. E ela convenceu seu marido Acabe a edificar santuários em Samaria para essas abominações. E como consequência, Jezabel trouxe da sua região 850 profetas, sendo 450 de Baal e 400 de Azerá. Jezabel era violenta e impulsiva. E ela queria que Baal tivesse a mesma importância do que Jeová em Israel. E para que isso acontecesse, ela perseguiu e executou todos aqueles que se opuseram à adoração a Baal em Israel. Jezabel exercia grande influência sobre o seu marido Acabe, e o mesmo permitia que ela agisse por conta própria, como no caso da morte de Nabote. 1 Reis 21, 10. Jezabel era quase que absoluta em Israel. E eu digo quase porque ela seria totalmente absoluta se não fosse pela oposição do grande profeta Elias, que era o seu único opositor e protagonizou uma das maiores cenas do Antigo Testamento, que foi o desafio aos 850 profetas. E isso aconteceu no Monte Carmelo. E nós sabemos que o profeta Elias saiu vitorioso desse acontecimento. Se você quiser saber mais um pouco sobre a história de Elias, vai aparecer aqui o card do vídeo que eu falo um pouco mais sobre o profeta Elias. Depois você clica lá e confere. E quando Jezabel fica sabendo desse acontecimento, ela ameaça e sentencia Elias à morte. E o mesmo foge, temendo pela sua vida. Todos os dias de Jezabel foram para afrontar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, Jeová. Porém, tudo tem um limite. E o limite de Jezabel havia chegado. E como um dos seus últimos atos de maldade, Jezabel mandou executar Nabote. Nabote era um homem que tinha uma vinha próximo ao palácio de Acabe. E Acabe queria comprar essa vinha. Porém, Nabote não quis vender. E Acabe chega em casa frustrado. E Jezabel, para agradar o seu marido, ela comete um grave crime. Ela orquestra um falso julgamento e compra testemunhas para deporem contra Nabote, dizendo que ele havia blasfemado contra Deus e contra o rei, como se ela se importasse com a blasfêmia contra Deus. E como consequência desse falso julgamento, eles executaram Nabote apedrejado. E assim Acabe ficou com a vinha de Nabote. Porém, esse evento foi a gota d'água. E o profeta Elias profetizou que toda a família real seria morta pela espada. Porém, Jezabel não seria nem enterrada, pois os cães comeriam o seu corpo. Agora vamos falar sobre a morte de Jezabel. Depois que Acabe morreu, Jezabel continuou tendo muita influência no reinado dos seus filhos, Acasias e Jorão. Porém, Jeú, que era capitão do exército de Acabe, foi ungido por Eliseu para ser o novo rei de Israel. E ele matou Acasias e Jorão. Depois de matar os filhos de Jezabel, Jeú
vai em direção ao palácio, onde Jezabel se encontrava. E quando Jeú se aproxima do palácio, ele manda para que os seus soldados jogassem Jezabel pela janela do palácio. Quando Jezabel cai, Jeú ainda a atropela com a sua carruagem. Jeú entra no palácio e faz o seu banquete. E depois, creio que com um pouco de remorso no coração, ele manda com que os seus homens sepultassem Jezabel. Porém, quando eles chegaram para sepultar Jezabel, eles não encontraram nada, senão o esqueleto, as palmas das mãos e os pés, pois os cães haviam devorado a carne de Jezabel, assim como Elias havia profetizado. E assim terminaram os dias de maldade de Jezabel. Mas uma maldade tão grande deixou herdeiros. E se você acha que Jezabel foi cruel, você não perde por esperar a próxima da nossa lista. E a próxima da nossa lista se chama Atalia. Atalia era filha de Jezabel com Acabe, ou seja, foi ensinada em toda a maldade da sua mãe. Também era idólatra, adorava a Baal e a Azerá, assim como a sua mãe e como o seu pai também. Atalia foi entregue como mulher ao rei de Judá, Jeorão, que vinha da linhagem de Davi. Pois o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá, eram aliados naquela época. E para firmar essa aliança, era comum que os reis dessem os seus filhos em casamento. E nesse caso, a filha de Acabe, Atalia, e o filho do rei, Josafá, que era Jeorão, foram unidos em casamento. Jeorão ascende ao trono depois da morte do seu pai Josafá. E Atalia teve a mesma influência em Jeorão do que a sua mãe Jezabel teve com seu pai Acabe. E com esse casamento, a idolatria e o culto a Baal foi restabelecido em Judá. E não bastasse isso, Atalia fez com que o seu marido matasse os seus próprios irmãos para consolidar o seu reinado. Segundo Crônicas 21:4. Quando Jeorão foi morto, os seus filhos mais velhos também foram executados pelo exército árabe. E somente Acasias, o filho mais novo, foi que sobrou. E ele foi estabelecido como o novo rei de Judá. Porém, o seu reinado também foi regido pela sua mãe, pois ela era sua conselheira. Então você pode imaginar o quão desastroso foi o reinado de Acasias. Tão desastroso que só durou um ano. E aqui começa a maior das maldades de Atalia. Seu filho Acasias foi visitar o rei de Israel. E aí ele foi morto nessa visita por Jeú, aquele mesmo que matou Jezabel. E quando ela descobre que o seu filho havia sido morto, ela decide tomar o governo de Israel para si e executa todos os herdeiros da casa de Davi, todos os herdeiros de Judá. Ela executa. E pasmem, eles eram netos dela. Ou seja, ela mandou executar os seus próprios netos para ser a governante de Judá. Porém, Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. E por zelo pela sua promessa a Davi, ele preservou um herdeiro, que se chamava Joás, da idade de 1 ano, que foi salvo pela sua tia e entregue ao sacerdote Joiada. No período que Atalia reinou em Judá, Judá mergulhou na idolatria, ao ponto de Atalia pegar os utensílios da casa de Deus para os cultos de Baal. Olha que audácia de Atalia. Mas também estava chegando o fim daquele perverso reinado. Joás foi criado escondido pelo profeta Joiada, como eu já havia falado. Ele foi escondido e criado no templo do Senhor durante 6 anos. E quando Joás completou 7 anos, o sacerdote Joiada organizou uma conspiração contra aquele perverso reinado que era de Atalia, para devolver a coroa à descendência de Davi. E o único herdeiro vivo era Joás. E então ele foi coroado rei e todo o povo cantou de alegria e de felicidade por terem um novo rei. Quando Atalia ficou sabendo daquilo, ela foi até lá e gritou: traição, traição, e fugiu. Os homens perseguiram Atalia e a mataram ao fio da espada.
E assim também terminou o perverso reinado dessa perversa mulher chamada Atalia. Eu te pergunto, quem foi pior, Jezabel ou a sua filha Atalia? É um páreo duro, hein? É uma disputa verdadeiramente acirrada. E a terceira, e não menos cruel, é Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo, que por sua vez era filho de Herodes o Grande, aquele mesmo que mandou matar Jesus quando ele ainda era um recém-nascido. Só pela família já vê que essa mulher não era flor que se cheirasse. E as uniões na família de Herodes eram bem conturbadas, pois Herodias se casou com um meio-irmão do seu pai, que era chamado de Herodes Filipe. Herodias teve grande participação na morte de João Batista. Ela desejou, planejou e tomou parte na morte de João Batista. E a sua história pode ser encontrada nos evangelhos. Segundo um grande historiador, Flávio Joséfo, um dia o seu cunhado e tio, Herodes Antipas, fez uma visita ao seu irmão Felipe. E nessa visita, ele se apaixona pela sua sobrinha Herodias, que era esposa do seu irmão Felipe. Ambos abandonam os seus cônjuges. Ambos abandonam os seus cônjuges e se unem em casamento. Olha só que história terrível. Já começou mal, já começou péssimo. Porém, essa história não era nada agradável aos ouvidos, não é verdade? E João Batista reprovou essa união e foi até a corte de Herodes Antipas para expor esse pecado. E ao chegar nessa corte, João Batista expôs o pecado de Herodes e Herodias, dizendo que não era lícito aquela união, pois era fruto de um adultério, e ainda mais de um tio com a sua sobrinha, que na verdade era filha do irmão dele. E rapaz, que confusão, hein? E por odiar João Batista, Herodias incitava o novo marido e tio, chamado Herodes Antipas, para matar João Batista. Mas Herodes não queria matar João, então apenas o prendeu. Mas o desejo de Herodias em matar João não acabou, e ela continuou premeditando o que poderia fazer para matar João. E a grande oportunidade veio um ano depois. Depois que completou um ano que João Batista estava preso, aconteceu a festa de aniversário de Herodes. E naquela festa, Herodias fez um plano. Mandou com que sua filha Salomé dançasse sensualmente para Herodes, que era seu padrasto, que também era seu tio-avô e também era seu tio. E olha só. E Herodes ficou fascinado. Olha que família louca e conturbada. Herodes ficou fascinado com aquela menina. Então ele disse que o que ela pedisse, ele atenderia e realizaria o pedido de Salomé. E com instrução de Herodias, Salomé pede a morte de João Batista e que trouxessem a sua cabeça. Herodes teve que cumprir o prometido e com isso ele mata João Batista. A Bíblia não fala diretamente sobre a morte de Herodias, mas segundo a tradição, ela morreu picada por uma víbora. Olha esse grupo de mulheres. Olha o que elas fizeram. Olha a maldade que elas cometeram e as atrocidades que elas fizeram. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessas mulheres. E também deixa um like para que eu saiba que você está gostando desse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Agora, clica nesse vídeo aqui que vocês vão ver as 3 pessoas que não morreram segundo a Bíblia. Fica na paz, fica com Deus e alegrai-vos.